CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião, os nossos internautas também. Nós vamos dar alguns avisos para depois iniciar a nossa reunião. É que a nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Tem vários horários de estudo, nos vários dias da semana. Nós estudamos as obras básicas, já estamos estudando até obras póstumas, e quem quiser estudamos as obras de André Luiz, de Dona Ivone do Amaral Pereira e de Leon Denis. Quem quiser vir estudar conosco, é só procurar a gente aqui no final, que a gente vai dar orientação dos dias e horários dos cursos. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia. E as crianças e as mães chegam, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar, estão estudando os livros dos Espíritos, e almoçam e retornam aos seus lares. Quem quiser conhecer a nossa obra social, é só procurar os dirigentes da casa, que eles irão orientá-los. E quem quiser colaborar conosco também, ajudar a trabalhar na obra social, é procurar também os dirigentes, que eles vão dar a orientação necessária. Nós precisamos também de doações como arroz, feijão, fubá, óleo. Tudo que compõe uma cesta básica, nós necessitamos. Então, quem quiser nos ajudar com 1 quilo de alimento, traga 1 quilo que for por mês, que já vai estar nos ajudando. Nós também precisamos, para a obra social, para a alimentação das crianças, de peito de frango, macarrão parafuso, óleo, verduras. Então, quem quiser nos ajudar também com 1 quilo, pelo menos, pode trazer, será bem-vindo. Nós temos um bazar que ajuda também na obra social. A renda é revestida para esse bazar, para a obra social, a renda desse bazar. Nós precisamos de roupas, sapatos, cintos, bolsas, em bom estado de uso ainda, para ser comercializado nesse bazar. E a obra, como eu já falei, meu Deus. Eu acho que só corre aqui na obra, não. O resultado do dinheiro. O dinheiro é revertido. A renda é revertida para a obra social. Perdão, gente, foi um lapso de memória. Quem vai fazer dar palestra para nós hoje é a nossa querida Deusimar Rufino. Ela vai falar do capítulo 10, os itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai fazer a sustentação dos passos é o nosso Luiz Rocha. Ele vai falar do capítulo 75 do livro Caminho, Verdade e Vida. Quem necessitar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado, que no final alguém capacitado irá atendê-lo. Nós pedimos que desliguem os celulares, por favor, para não atrapalhar na reunião. Vamos ler aqui, para fazer a nossa prece, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 75. Nas casas de César. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses 4, 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos da crença
relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimento que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos campos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenção e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Vamos, então, voltar nossos pensamentos para Jesus, para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, mais uma tarde de quarta-feira, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda para nosso estudo da tarde de hoje. Abençoe a todos nós que aqui estamos, abençoe a Deusimar, que vai usar a palavra para nos esclarecer, abençoe o Luiz também, que eles sejam felizes em suas colocações, que o Teu amor os envolva e os ampare, e ampare a todos nós também. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, tá bom, né, Deus? Primeiro parágrafo para Deusimar, passar a palavra para Deusimar. Capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Item 5, reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que sejais posto na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, vou passar a palavra para Deusimar, que ela seja bem-vinda, que ela seja abençoada nas suas colocações. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Que Jesus, nosso Mestre querido, possa nos envolver, nos trazer o remédio salutar para as nossas dores físicas e as nossas dores morais. A nossa reflexão de hoje é uma passagem em que tão bela e que através dela nós devemos a nossa evolução espiritual. Porque quando o Pai nos concede de nos reunirmos, por amor a Ele,
e aqueles que nos reúnem juntos, no propósito de nos reconciliarmos, de nos apaziguarmos, de nos aprendermos a amar uns aos outros. E é uma bela mensagem de reflexão para os nossos dias, os dias de hoje, que a gente observa que as pessoas estão tão modificadas, os seus sentimentos tão transtornados, né? São tantos desequilíbrios morais, espirituais, materiais, e aí a gente observa a tão necessidade de nos reconciliar com os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são aqueles que estão à distância? Ou são aqueles mais próximos? Aqueles que convivem conosco no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no nosso convívio, né, de amizades? Quem são eles? E nós temos inimigos? Somos inimigos de alguém? Esse capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, é a mensagem mais bela que Jesus traz para nós, porque ela fala de uma virtude que é muito importante para nós, que é o perdão. Quem de nós não necessita do perdão? De ser perdoado, de perdoar alguém. E aí a gente vai observar no diálogo, né, de Kardec, trazendo nas informações, na colaboração que ele dá sobre essa passagem de Jesus, a respeito do reconciliar com os nossos inimigos, né? Como a nossa irmã falou, são dois itens bem curtinhos, né? E quando a gente vê Mateus, né, colocando para a gente a fala de Jesus, é claro, elaborando, né, o texto da sua forma de ver, a gente vai observar que os adversários, né, entre aspas, porque se a gente for voltar a reencarnações nossas, a gente vai observar hoje quem são os nossos adversários. E a gente observa que eles nascem conosco, no propósito de nos reconciliarmos mais depressa, que é o que Mateus fala para nós, não? Então, a passagem que está no capítulo 5, no versículo 25 e 26, diz assim, ó: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho. Ou seja, várias oportunidades nós teremos nessa vida atual de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Nós temos aí uma obra extensa de André Luiz, no livro Ação e Reação, em que ele demonstra com toda clareza e precisão sobre o reconciliar com os nossos adversários. E lá nós vamos observar que todos eles são casos familiares, né? Falando de reencarnações, mostrando para nós o que é a reencarnação e a importância da reencarnação. Vocês já pararam para pensar hoje na sua reencarnação? Pararam? A gente não para pensar na nossa reencarnação. A nossa reencarnação é a maior bênção, é a maior misericórdia de Deus para conosco. Porque é a grandiosidade da oportunidade que Ele nos oferece para nos elevar como filhos seu. Somos seus filhos. Então, é oportunidade rara. Quando nós vemos lá os relatos dos amigos, né, trazido por André Luiz, a dificuldade que é para reencarnar, né? Abre-se um parêntese. Ontem nós estávamos conversando com uma moça jovem que estava grávida de 4 crianças, né? E, infelizmente, ela veio a
ter um aborto espontâneo, já as crianças com 5 meses. Né? E aí a gente vai, se nós formos olhar com esses olhos materiais que nós temos, de julgar, de apontar, nós vamos assim dizer assim, nossa, quanto descaso, né, dos hospitais públicos hoje, de deixar uma mulher, de atender uma jovem, uma gravidez de risco, né? São 4, já está aí bem, né, estampado, e a mulher chega e diz, olha, eu estou perdendo o líquido. Ah, você já está no 5º mês, é assim mesmo. E aí, se a gente for nesse âmbito desse assunto, a gente termina aqui julgando e condenando, né, a pessoa. E não nos cabe. Tudo existe o porquê. Mais difícil é consolar essa mãe, né, que já estava ali numa ligação fluídica muito grande, com aqueles 4 entezinhos, que ela ainda nem tinha visto os seus rostinhos, mas já amava. Né? Então, a pessoa fica tão desesperada, tão aflita, e tão desacreditado de tudo e de todos. Né? E aí a questão é, onde está Deus? Por que Ele deixou isso acontecer? Então, você explicar, né, toda essa parte da reencarnação, como acontece, o porquê que acontece certas situações, né, sempre com um propósito de crescimento para nós. E, infelizmente, 99% nós só aprendemos com a dor. Nós só aprendemos a crescer com a dor. Dificilmente aquele aprende, se ergue de uma forma, quando está tudo muito bem, 1000 maravilhas, ele vai evoluindo. Porque é na dor, é na queda, é no levantar em que você aprende, né, com as dificuldades. Infelizmente, na Terra ainda é assim. Né? Então, quando ele fala, né, que nós devemos nos reconciliar enquanto estamos a caminho, ou seja, nessa existência atual, né, é o melhor momento, a melhor oportunidade para que nós possamos, numa próxima, reencarnarmos como amigos, não mais como inimigos. Dentro do lar, quantas vezes nós identificamos o inimigo? Aquela dificuldade de relacionamento de mãe e filho, de filho e mãe, de pai, de irmãos. Nós temos amigos, né, íntimos que tiveram gêmeos e eles se odeiam, e eles são gêmeos idênticos. Eram crianças, hoje com 30 anos, eu até hoje não consigo identificar quem é quem. Porque eles se odeiam ao ponto, agora parece paradoxal, porque ao mesmo tempo em que um corta o cabelo de um jeito, o outro vê e corta igual. Então, assim, a mesma roupa, e eles se odeiam ao ponto de fazer com que os pais se separassem. Então, a gente vê, não conseguiram, mesmo convivendo no ventre, né, ali já foi o momento ideal para uma reconciliação, uma aproximação maior. Não conseguiram e fizeram, né, que os pais se separassem. Então, a gente vê quanto difícil é nós, numa reencarnação, nós quitarmos uma dívida, mesmo que seja pequena. Porque, às vezes, nós construímos uma dívida maior, que o caso deles. Né? Ainda vão levar para as suas consciências a separação dos pais. Então, só a reencarnação pode explicar. E é nesse livro do André Luiz, Ação e Reação, que ele traz todas essas informações. Então, ele fala, a caminho, né, com ele.
para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro, ao seu ministro, ou seja, à nossa consciência. Não entregue ao juiz da nossa consciência e ao nosso ministro também. Porque onde está armazenada todas as leis de Deus? Não é na nossa consciência? Então está aqui. Há muitas pessoas que trazem uma consciência morta, né, que ainda não despertaram. Mas aos poucos, conforme nós formos estudando, nós vamos despertando essa consciência para o entendimento e para a compreensão. E então, sejas mandado para a cadeia, ou seja, onde é essa cadeia em que Mateus fala nesse versículo? Que cadeia é essa? Então nós vamos observar. O primeiro ele fala: reconcilia mais rápido possível com o teu inimigo, né, nessa existência. Esse inimigo, ele é sempre aquele estimulante para nós, né, porque ele fiscaliza impiedosamente tudo em nós. O amigo, ele tende a passar a mão na nossa cabeça. Se eu perguntar aqui ao Luiz: poxa, Luiz, eu me encontro assim, né? Ele vai falar: Deusa, mas olha, vai passar, né? É da vida. O inimigo não, ele vai profundamente, ele sabe exatamente onde está a ferida. Aquela ferida ainda não cicatrizou. Tá? E quando existe uma ferida em nós não cicatrizada, qualquer coisa que esbarre, dói, fere. E é assim que o inimigo age conosco. Por isso ele é o nosso amigo estimulante, né, que fiscaliza toda a nossa conduta. E então ele fala aí. Então, quando ele fala do juiz e dos ministros, que é a nossa consciência, e quando ele diz: olha, mesmo assim, não despertou a consciência, você é levado a uma prisão. O que é a prisão para nós reencarnantes? O corpo físico. É nesse corpo físico que nós temos que expurgar tudo isso. A gente sabe que o desencarne é a libertação. O reencarne é a prisão do espírito. Coisa louca, né? Quando acontece um desencarne, a gente se desespera. Enquanto nós deveríamos agradecer a Deus, porque Ele se libertou dessas mazelas, né? Dessas dores todas que nós trazemos. Mas a gente se desespera, a gente não entende dessa forma, porque nós ainda não aprendemos a visualizar a vida futura. Vivemos totalmente presos à vida material, porque quando eu vivo mais a vida futura, eu tenho uma compreensão diferenciada da morte, do desencarne. Em verdade te digo que não sairás de lá, ou seja, do corpo físico, tá, enquanto não pagarás o último cetil. Ou seja, enquanto nós não conseguimos nos reajustar com as leis de Deus, nós vamos estar nesse processo de berço ao túmulo, do túmulo ao berço, desencarnando e reencarnando, até modificar os nossos pensamentos. Então, quando nós observamos dentro da família, que são as nossas maiores dificuldades, que lá estão reunidos, é oportunidade excelente para que nós possamos nos reajustar ali. Se nós conseguimos nos reajustar no âmbito familiar, nós também temos capacidade de nos reajustarmos no âmbito do trabalho, na casa espírita, na igreja, em qualquer lugar que estejamos. Por quê?
Porque é dentro do lar que é a nossa maior escola. É o nosso maior aprendizado. Lá nos reunimos como aprendizes e mestres. E é nessa troca que nós necessitamos para a nossa evolução. E aí Kardec ele vem falar sobre o perdão. Mas o que é o perdão? O perdão é o Luiz fazer algo que eu não gosto, e aí eu digo assim, eu perdoo o Luiz, mas jamais sento à mesa com ele. Jamais quero encontrar com ele. Isso é perdão? Isso não é um perdão. Perdão não é esquecer, a não ser que você tenha amnésia, né? E aí você esquece. Perdão não é esquecer. Porque não se pode esquecer. Perdão é não esquecer e sentar à mesa com o Luiz e não desejar o mal a ele. Isso é perdão. Eu não preciso levá-lo para minha casa. Não há necessidade, está bem claro isso no Evangelho. E Jesus não fala, leva o teu inimigo para dentro da tua casa. Não, até porque ele fala dessa forma, que o sentimento que você vai manifestar para ele não será o mesmo. Será o sentimento de repulsa, diferente do sentimento de atração, de desejo de estar perto daquele que você ama. Mas não desejar o mal já é um perdão. Então a gente vê como é simples, não é difícil. Se nós entendermos as vivências do Cristo, todos os seus ensinamentos. Então Jesus fala da necessidade do perdão para o bem do que se sente ofendido. Mas como tudo se relaciona, os benefícios se estendem também ao que ofende, pois que o ofensor do momento quase sempre foi antes o ofendido, ou assim se sentiu. A gente não percebe dessa forma. Né? Então, o que eu tenho que avaliar? Como o Luiz estava se sentindo naquele momento em que ele me ofendeu? O que estava passando pela sua cabeça? O que ele estava vivenciando? São tudo isso que está em volta que eu devo avaliar. Não somente aquele ato. Porque Joana de Ângeles fala, né, que normalmente o ofensor é um doente. Ele precisa de tratamento. E a gente não vê dessa forma. E quais são os seus efeitos, né? Quais são os efeitos do perdão? E aí Kardec traz para nós. Afirma que há dois efeitos na prática do perdão e na prática do bem em geral. Um efeito é o moral, o outro o material. O primeiro são os efeitos morais, para quem dá e para quem recebe o perdão. Por que são os efeitos morais para ambos? Porque se nós conseguimos nos reconciliar, nos perdoar, significa que nós crescemos. Se nós não resolvemos, vamos continuar aqui na horizontal. E a nossa caminhada é para a vertical. Nós precisamos estar sempre crescendo. Então, os efeitos do sentir, só em ver, só em estar com alguém que me fez mal, e o meu coração não mais repudiar, porque é interessante, né? Quando estão duas pessoas, um que nós gostamos, outra que nós não gostamos. O nosso coração bate igualmente, já observaram? Ele bate. Um de felicidade e outro, né, de desespero. Que é quando a gente vê alguém que a gente não gosta. Mas ele bate, ele acelera.
Então, a gente vê como o nosso corpo reage, como o nosso físico demonstra as nossas expressões. Então, nós temos que observar essas emoções. Então, eu vou sentir uma emoção diferente. Uma emoção de paz, de tranquilidade, de bem-estar, que é aquele que eu gosto. E o outro, a emoção de não querer estar bem. Há pessoas que a gente não gosta, a gente vê até se arrepia, né? Dá aquele calafrio. Aí a gente tem que trabalhar em nós. Porque o que acontece? Pode ser que ele me ofendeu, mas ele já nem lembra mais daquilo. Não é assim que a frase, né, que os antigos falam, quem bate, né, esquece, mas quem apanha jamais. Então, quem ofende, às vezes, ele já... E a gente observa que as pessoas que elas não têm controle de si, da fala, né, elas falam sem pensar, sem raciocinar, ofende o outro, e daqui a pouco, uns instantes, ela está tranquila, calma, serena, como se não tivesse acontecido nada. Por quê? Porque ela vomitou tudo aquilo que estava dentro dela ali, ó, lhe causando... Ela encontra alguém, né? Aí cabe a nós não ser o receptor. Porque eu posso não receber a ofensa. Eu posso não entrar naquela mesma sintonia, naquela mesma vibração, e deixar que ele mesmo se resolva. Mas se eu abrir espaço para isso, se eu me ofender, aí sim o problema agora é meu. Eu que vou ter que burilar todo esse sentimento que há em mim, porque vai me fazer mal. Ele já fez, né, o mal e ele já está tranquilo, ele já está bem. Mas quando ele pensa no que ele fez, de mal que ele fez, o que acontece? Vem a culpa. Vem o remorso, e aquilo vai remoendo, né? Vai remoendo, vai trazendo tristeza, e às vezes a pessoa adoece. Se ele conseguir ter a humildade de convidar a pessoa, de fazer aquilo que Jesus pede, né? Se você ofendeu, convida a pessoa a sós, conversa, e resolve. Pede desculpa, pede perdão, mas não voltes a fazer o mesmo. Porque a gente observa que as pessoas, elas já têm um vício de ofender, pedir desculpa, mas daqui a pouco está fazendo de novo, outra vez. E não é assim. Nós precisamos nos corrigir. Então, ambos, o ofensor e o ofendido, se sentem mais aliviados e mais felizes. Então, a gente observa, né, que todo sentimento contrário ao amor são algemas que nos aprisionam. São correntes, né? São elos que se fortalecem. E aquilo vai se multiplicando dentro de nós, nos causando doenças. Então, há pessoas que elas não conseguem se controlar e causam tanto danos aos outros, que daqui a pouco nós vamos ver o estado de saúde dela. Eu digo saúde mental e saúde espiritual. Elas estão doentes, porque elas se alimentam daquilo. Elas se alimentam de algo que não faz bem ao seu corpo, nem ao seu espírito. Então, por que Deus permite que estejamos reunidos com os nossos adversários? A lei de causa e efeito, no respeito ao uso do livre-arbítrio de cada um, que leva o homem, pela má escolha, a fazer o mal, ou por haver faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar.
Assim, nas consequências do mau uso do livre-arbítrio, vai o homem aprendendo que o amor cobre multidão de pecados, conforme escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Então, quando nós vamos ver, né, essa fala que Kardec nos fala, que através do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas, ou seja, nós podemos fazer o bem, como também podemos fazer o mal. Cabe a nós, né, fazer essa escolha. E utilizar, é claro, da caridade, da indulgência e do perdoar. Quando a gente vê em outra obra do André Luiz, essa questão do inimigo, e a gente observa que vem se repetindo encarnações e reencarnações, nesse livro Entre a Terra e o Céu, eu sempre troco, não sei se é Entre a Terra e o Céu ou se Entre o Céu e a Terra. Bom, mas vocês procurem lá depois a capa. A gente tem um caso de uma família, né? É uma história muito longa, o livro é todo sobre essa família, e que vem repetindo. É interessante que André Luiz, ele traz nos seus relatos, que quando a gente lê, quando a gente estuda, parece que ele está falando da nossa vida, né, de cada um de nós. Porque cada história a gente conhece, vivencia dentro do nosso lar, ou conhece alguém que vivencia, que passa por essas experiências. E é um casal, ele já em segunda núpcias, e ela, por ciúme dos enteados, uma criança de 8 anos, outra uma adolescente, ela tem o desejo que a criança, porque o menino é muito ligado ao pai, e é claro, há ali, né, uma disputa de amor, uma divisão, né, e ela tem o desejo, ela pensa em fazer o mal à criança. E então um dia eles saem à praia e ela leva a criança, o pai se afasta um pouco e ela percebe a criança entrar no mar. Tá? Ela pensa, olha o que é o nosso pensamento, gente. O nosso pensamento é matéria, a gente sabe disso. Tá? Então, ele vai como onda até atingir ali o que nós desejamos. O quanto nós podemos fazer o bem, o quanto nós podemos utilizar, né, para o mal, com o pensamento. Então, ela pensa assim, se ele entrasse ali e nunca mais voltasse. E realmente acontece. A criança desencarna afogada. Né? A partir daquele momento, ela começa a sentir remorso, porque ela poderia ter salvo a criança. Se ela quisesse, ela poderia ter tirado a criança ali antes que ele se afogasse. Mas ela não quis. Então, está aqui. Ela usou do seu livre-arbítrio. Né? E aí, resumindo a história, quando o André Luiz vai falar, né, do porquê que aquela criança, aos 8 anos de idade, desencarnou daquela forma triste, vem as reencarnações passadas. Né? Ele já tinha provocado suicídio 2 vezes. Ele tentou se matar ingerindo uma bebida corrosiva, não conseguiu. Tá? Mas ficou com todas as sequelas. Na segunda tentativa, ele então se joga e consegue então a morte. E aí está, né? É uma coisa que a gente pensa, a questão do livre-arbítrio, né, e do determinismo, quando está lá no Livro dos Espíritos, é bem interessante a gente entender. Porque, às vezes, a gente pensa assim, que o livre-arbítrio, ele é absoluto. E não é absoluto. Ele é relativo. Nós temos o livre-arbítrio até certo ponto.
E aí, o André, então, relata que ele já tinha vindo outras vezes naquela mesma família, né, que ele tinha tentado suicídio por causa da mãe, outra que fora sua esposa, e que ela o abandonou, né, para casar hoje com o atual marido, que era o pai daquela criança. Então, a gente vê todo, né, o que são os nossos filhos. Quem são os nossos parentes? E, naquela reencarnação mesmo, ele precisaria desencarnar aos 8 anos. E aí é uma questão que Clarencio, né, aborda ali com o André Luiz, porque o André pergunta, mas ela não poderia ter salvado aquela criança? Clarencio diz, sim, ela poderia. Mas, mesmo assim, se não fosse naquele dia, ele iria desencarnar. Mas ela não teria aquela consciência pesada. Ele poderia desencarnar de qualquer outra coisa. Tá? Mas ele trazia como gênero de prova o tipo de desencarne que era por afogamento, por causa dos suicídios que ele já havia cometido. Né? Então, a gente vai observar, né, que aquelas pessoas mais difíceis que estão no nosso lar, que estão no nosso convívio, seja ele marido, né, esposa, eles não estão ali por obra do acaso. E a gente vê que quantas uniões são destruídas, são deixadas para depois, porque não conseguem se reajustar agora. E pela nossa impaciência, pela nossa falta de compreensão, de amor, nós vamos prolongando, né, essa situação. E aí a gente vem repetindo as mesmas coisas, que é o que a gente observa nas obras de André Luiz. Então, ele traz relatos para nós, hoje, falando do nosso dia a dia, do nosso comportamento. Então, nós que estamos na doutrina espírita, se nós identificamos que temos essas situações, que vivenciamos dentro de casa tudo isso, com a compreensão que temos através dos estudos, né, o conhecimento, nós já podemos superar. Vocês lembram o que Jesus fala para Joana de Cusa, quando ela fala para ele que o seu marido, tá, um grande seguidor de Herodes, ele não seguia, né, o mesmo caminhar que ela, como cristã, muito avesso aos ensinamentos de Jesus, ela fala para Jesus que ela iria abandoná-lo. E Jesus, para seguir Jesus, ele disse, não, você vai me seguir. Para que você me siga, não precisa abandonar o seu esposo. Mas eu não o amo mais como meu esposo. Que Jesus fala? Ame como irmão, como filho. Aí é que está a nossa dificuldade. Porque o que nós pensamos? No nosso bem-estar, no nosso prazer. Mas eu vou me sacrificar ao ponto de viver infeliz? Não, é entender. É entender. Porque você também se transformar naquela pessoa infeliz, amarga, para sustentar uma união que não existe mais, você não está resolvendo a sua situação. É necessário que você viva naquela situação, entendendo todo o processo, amando, respeitando. É o momento dos nossos reajustes. E aí, os inimigos desencarnados. Temos inimigos desencarnados? Se temos inimigos encarnados, também temos do lado de lá. É a mesmíssima coisa. Só que aqui
nós estamos vendo, estamos juntos, estamos a caminho, como Jesus fala. Do outro lado, a gente não vê, mas eles estão, eles nos veem, eles nos assistem. Também nos influenciam muito, se nós não cuidarmos das nossas antenas, da nossa mente. Então, o desencarne não elimina os inimigos, visto que o espírito leva consigo todas as suas qualificações, boas ou más, todos os seus sentimentos, todo o seu conhecimento, toda a sua maneira de ser. Desperta lá como é cá. Olha só, gente, a morte, ela não nos transforma. Se nós somos pessoas maledicentes, nós vamos acordar do lado de lá maledicentes. Não foi porque eu deixei o meu corpo no cemitério que eu vou despertar como um anjo. Não vamos. Vamos levar conosco as nossas perfeições e as nossas imperfeições. Então, é isso que ele está falando. E aí vem uma frase muito interessante que Kardec fala para a gente, né, nesse item 6. Ó. Morto cão acaba a raiva. Não é verdadeiro quando aplicada ao homem. Olha aí, gente. Não é verdadeiro. Nós somos o quê? Somos espíritos que veste, né, uma vestimenta de carne. Mas eu não sou uma vestimenta de carne vestindo um espírito. Não, é o contrário. Então, eu vou deixar essa vestimenta, vou despertar como espírito, livre desse corpo, mas com as mesmas tendências. Se eu sou uma pessoa benevolente, é claro que eu vou despertar da mesma forma. Agora, se eu não for, lembra de André Luiz? No nosso lar? Como ele despertou? Quais foram as frases que ele ouviu? Suicida. Não foi isso? E ele questionou, mas eu não fui suicida. Porque a gente pensa que o suicida é aquele que se joga, né? É aquele que pega uma arma e tal. Não é, existe o suicida também involuntário. Então, a gente tem que estar atento, né, a essas coisas. Nós fomos convidados recentemente para falar sobre o suicídio. Suicídio dos jovens, de adolescentes, de crianças. E numa casa, uma casa espírita, em que se não falava de suicídio. E aí, quando a pessoa nos convidou, ela falou assim, olha, é a primeira vez, pasmem, a casa tem mais de 100 anos. É a primeira vez que é falado sobre suicídio na casa. E aí eu já fiquei, né, meio assim, falei, meu Deus, o que eu vou falar, né, de suicídio? Porque o suicídio não pode ser um tabu para nós espíritas. Porque ele é real. Ele acontece dentro do nosso lar. Ele acontece nos lares vizinhos. E é uma doença. E há muito mais suicídio do que nós pensamos. Muitos jovens, hoje, que estão dirigindo em alta velocidade, eles estão se matando. Mas não é porque foram imprudentes, não. Foi por vontade própria. Relato de um jovem que eu ouvi. Ele disse, eu peguei o carro e eu quis morrer. Então, eu bati no poste com toda a velocidade. Mas, na mídia, é considerado um acidente. E ele foi claro. Então, nós temos que falar, temos que conversar, temos que orientar. Isso tem que ser assunto dentro da nossa casa, dentro do nosso lar.
A gente não tem que ter o medo. Mas eu estou falando dessa forma e vou incentivar. Não, eu tenho que falar esclarecendo. Eu não posso falar julgando nem condenando a pessoa que tem esse desejo. Porque isso é maldade. Porque quem de nós está livre desse sentimento, desse pensamento? Ninguém. Então, nós temos que orientar as nossas crianças. Uma criança de 10 anos que se suicida é muito grave. Ela não tem maturidade para saber lidar com os sentimentos que ela traz. Mas nós, pais, temos que ter essa maturidade de esclarecer, de trazer os nossos jovens, né, para nos conhecer e conheçamos também eles, para que não perdamos os jovens para as desgraças atuais. Outro dia, assistindo um TikTok da minha filha, que tem 10 anos, vocês já viram que tem TikTok ensinando um grupo de crianças como se matar? Então, são coisas bem sutis e que estão dentro do nosso lar e que a gente não percebe. Né? Aí uma amiga falou para mim outro dia que eu sou muito controladora, né? Porque do meu telefone eu estou controlando, né? Eu falei, olha, quando ela tiver lá os seus 18 anos, independente já, né? Aí sim, dependendo, vou ver como é que ela vai se comportar. Mas ela tem 10 anos. E aí eu fui ver no TikTok dela, crianças ensinando como se matar. Gente, isso é sério. É. E aí ela veio e falou, mãe, olha aqui, o que é isso? Como nasceu num lar espírita, né, a gente vai orientando, conversando. Tá? A gente precisa deixar eles com as mentes deles abertas para tudo, para que eles possam se defender, para que eles tenham conhecimento. Né? Então, a gente vai observando aqui, quando Kardec fala, né, que morto o cão, acaba a raiva, mas não acontece isso com o homem. Nós vamos despertar da mesma forma. Então, ele ainda fala que na pena de morte, né, que não adianta porque o mal não acaba. Então, ele vai falando de várias coisas interessantes para nós. Assim, o inimigo leva o seu ódio, sentindo-se até mais livre, sem as limitações do corpo físico, para agir sobre o seu desafeto, tornando-se seu obsessor. O obsessor só se instala na mente do paciente quando o obsessor encontra fraquezas morais que possam ser exploradas. São pontos fracos que, naturalmente, todos nós temos pela imperfeição que nos caracteriza. Desse modo, conclui-se que todos estamos sujeitos à obsessão. E para a gente encerrar, tem uma história, né, um diálogo do Chico com o Dr. Bezerra, que eles estão conversando e a gente pensa assim, né, que os grandes benfeitores não têm inimigos. Quando a gente pensa, Chico não teve inimigo? Mas muito. Chico foi protegido até certa idade para que o lado de lá não tivesse conhecimento da sua reencarnação. E aí a gente vê com quantos aninhos Chico começou o intercâmbio dele com o mundo espiritual? Aos 4, 5 aninhos. Então, desde aí, já vinha a perseguição. Então, ele perguntava assim, ele conversando, né? Perguntava a Emmanuel, ao doutor Bezerra, Chico, se alguma coisa poderia ser feita, porque eu não estava aguentando as perturbações dos inimigos do outro lado de lá. Eram perturbações no espírito e sinais de doença no corpo. Chico trazia todas as mazelas.
que um ser humano pode trazer. Doenças fantasmas, evidentemente, dores por todos os lados, um pavor inexplicado da morte. Lembra do que foi motivo de risada no filme, né, no avião? Quando ele falava que ele estava com medo da morte, né? Emmanuel então chama ele e diz, ó, morra com educação, né? Ou seja, morra sem gritar. Eles me diziam que eu tivesse paciência. Isso, doutor Bezerra e Emmanuel falando para o Chico. Porque com o tempo tudo haveria de passar, mas não passava. Às vezes, para mim, um dia parecia uma eternidade. Então, não me restava alternativa a não ser continuar trabalhando sobre aquela pressão psicológica e tremenda. Somente à custa de muita oração e trabalho na caridade é que fui me desligando naturalmente daqueles pensamentos, e prosseguiu. Os espíritos, em maioria, quando deixam o corpo, ficam por aqui mesmo. Poucos são os que acham o caminho para as dimensões mais altas. O médium que não persevera na tarefa e que, doente como estiver, não procura cumprir com os deveres, acaba anulado pelos seus desafetos invisíveis de outras vidas. Emmanuel me perguntava, Chico, o que você tem? Eu respondia, eu estou triste, deprimido. Olha, gente, não é interessante a gente ver Chico falar, né? Eu estou triste, deprimido? Então vamos trabalhar, me respondia. Emmanuel foi aquele educador realmente, né? Porque se não trabalhar, eu não posso ficar pagiando você. Olha só, não tinha tempo para ficar ouvindo, né, o choro do Chico, as reclamações do Chico. Gente, e Chico, hein? Foi assim que eu me habituei a trabalhar quase sem nenhum descanso. Como é que eu ia parar? Certa vez, os espíritos que me assediavam me levaram a ficar de cama. Comecei a tremer, ter febre alta, e não era doença nenhuma. Ainda bem que, de modo geral, a humanidade vive alheia à influência mais incisiva dos espíritos obsessores, oferecendo obstáculos à sintonia com eles. Pois, caso contrário, a casa mental dos homens seria invadida. Por este motivo, explica Emmanuel, os médiuns necessitam de vigilância dobrada. Hoje, eu já me sinto um tanto mais calejado. As cicatrizes são tantas que os espíritos não encontram mais lugar para bater. Olha, gente, de tanto que ele apanhou, hoje eu já estou praticamente morto. Eles não vão se preocupar com um cadáver, não é? Olha aí, gente, a humildade do Chico. Então, para a gente encerrar, né, uma mensagem de São Vicente de Paulo. O Cristo não vos disse o que se refere a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixaste de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se voltasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se este livro considerado como um texto quimérico, mensagem cifrada. Abandono voluntário. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Então, está aí a mensagem do nosso querido Vicente de Paulo, nos encorajando para vencer os inimigos. Mas não são aqueles inimigos que estão no externo, do lado de lá. São os inimigos que estão dentro de nós. Eles sim, a gente precisa vencer a cada dia. Nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa maledicência, o nosso ciúme, a nossa inveja, tudo isso são inimigos que habitam em nós, que fazem parte da nossa vida, da nossa história.
Esses são os nossos maiores inimigos. Reconciliar, né? Ou seja, modifiquemos essas imperfeições adquirindo as virtudes do amor. Que Jesus possa nos abençoar. Agradecemos a todos pela atenção e pelo convite de trabalho que a casa nos oferece. Agradecemos a Deus e Mar, que Jesus abençoe mais. Vamos agora pedir aos médios que ocupem seus lugares para ministrar os passos. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, te rogamos, Senhor, a tua assistência, a tua ajuda para os médios, que eles possam doar suas melhores energias, que o amigo espiritual, o guia de cada médio possa estar com ele, e que nós outros possamos receber também as bênçãos do teu amor ministrada pelos médios. Ampare a todos nós, Senhor, que seja em nome de Deus e em teu nome, em nome dos guias espirituais, dos médios, que possamos dar por iniciado o passe na nossa casa de amor. Graças a Deus. Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. É um trecho de uma carta de Paulo à comunidade de Filipe. E ele fala o seguinte: nas casas de César, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Emmanuel pega uma pequena linha dessa passagem, dessa carta, em que ele fala que é uma alusão ao materialismo, ao dinheiro. César é sinônimo de poder. Ele fala o seguinte: é necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. Nós espíritas temos a tendência de achar que, porque uma pessoa renasceu com condições financeiras melhores que outras, ou com condições privilegiadas de trabalho, não faz jus ao trabalho cristão. E Emmanuel, através dessa pequena frase, ele mostra que isso é um engano. Ele termina o texto falando o seguinte: não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero, e nunca ouvides tão grandiosa lição. Paulo de Tarso sempre foi ajudado não só pelos discípulos diretos do Cristo. Ele também era muito ajudado para aqueles que estavam próximos ao próprio Nero, pedindo favores e ajuda. Quando nós lemos as cartas dele e os Atos dos Apóstolos, que é a continuidade do Evangelho de Lucas, nós conseguimos ver bem isso. Então, irmãos, que tenhamos esse pensamento mais cristão em relação ao julgamento. Ele fala, numa outra passagem, o seguinte: o mestre foi muito claro em sua exposição para que os discípulos sejam a luz do mundo. Simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus
funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Emmanuel nos direciona o que Paulo fez há 2000 anos. Então, irmãos, que não julguemos quem tem posses ou quem tem privilégio na vida social. Que assim seja, que Jesus nos ampare. Senhor Jesus, mais uma vez voltamos nossos pensamentos para o teu coração amoroso, para te agradecer. Agradecer por tudo de bom que recebemos nesta casa de amor, nesta tarde de hoje. O estudo, o esclarecimento, o passe, as energias, tudo, Senhor. A proteção dos amigos espirituais, nós muito te agradecemos e te pedimos, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que teu amor possa envolver a todos nós, agora e sempre. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige esta casa de amor, nós pedimos para dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.